imagino que esse encontro nosso com os preceptores, eu estou vendo aqui gente de vários serviços, que é bem legal, né? Essa coisa de poder ter gente da atenção básica, CAPES, hospital, centro de especialidades, não sei o quê. Isso é muito interessante, né? Como um espaço de encontro da própria rede, né? Acaba produzindo um espaço de encontro da própria rede. A ideia é que a gente faça uma rodada de conversa com vocês sobre as impressões que vocês têm, sobre como aqui tem tutor e preceptor, a gente pode entrar nos vários aspectos que eu falei en passant aqui, para saber como é que vocês estão percebendo esse processo na vida do serviço, na vida da docência, na vida de vocês, na vida dos alunos. Como é que vocês percebem isso? O que é que está trazendo de interessante? Quais são os grandes desafios? As coisas que vocês acham que são coisas fortes do programa, que vocês têm encontrado no dia a dia como motivação, as coisas que são grandes dificuldades e que vocês têm encontrado e têm debatido sobre isso. Um pouco essa é o tônus da nossa conversa. O Ministério não sabe qual é o caminho que vocês devem seguir. Quem sabe qual é o caminho, quais são as dificuldades, quais as coisas que deram certo, as coisas que não deram certo, são vocês. Então, a gente vem no sentido de construir uma relação de apoio. Bom, eu sou preceptor lá no Hospital de Jurujuba, mais particularmente na emergência. Então, até agora, eu já tive a oportunidade, estou recebendo já o terceiro grupo de alunos, né, para o terceiro semestre. E o que eu diria assim, por exemplo, foi uma oportunidade de voltar, embora lá eu também tenha uma função de ensino ligado aos programas de residência lá do hospital, mas foi uma oportunidade, por exemplo, de voltar a entrar em contato com aluno nos primórdios da graduação, de alguns. Por exemplo, na medicina, eu tive a oportunidade de, nesse grupo, trabalhar com um preceptorado 2, e foi muito interessante por poder dar oportunidade a esse aluno, a ele começar um exercício de se encontrar com pacientes em situações, por exemplo, vamos chamar de crises psicóticas dentro de uma emergência, acompanhá-lo nesse encontro e poder fazer disso uma oportunidade dele quase começar o seu ensino de clínica e de exame clínico, de conversa e de aproximação de um paciente através de uma emergência psiquiátrica em situações de crise, onde os pacientes estão muito desorganizados, estão agressivos ou sonolentos, etc, etc. Claro que privilegiando, como é o caso do nosso PET, privilegiando os pacientes com usuários de álcool e drogas. Mas isso foi muito bom para mim, estimulante para mim acompanhá-los nisso, poder transmitir alguma coisa que os interessasse em conversar mais livremente com os pacientes, sem estarem preocupados em seguir uma entrevista, modelos e protocolos de entrevista. Eu acho que isso os animou muito, todos eles. Acho que eles ficaram muito estimulados também por isso, pelo menos essa foi a experiência que eu tive. Então, do meu lado, foi isso, foi uma oportunidade de reentrar vamos dizer, num tempo de formação diferente do que eu tinha até então. Para os alunos, eu acho que foi uma oportunidade importante deles começarem a conhecer serviços, a realidade dos serviços, inclusive antes de terem passado por isso dentro da carreira da graduação deles. Ou seja, são alunos que estão começando e tendo que se virar com esse encontro dentro do que é mais ou menos espontâneo desse encontro ali e sustentar e tirar disso alguma coisa que fosse interessante para eles. E foi interessante para eles. Todos eles se interessaram muito por escrever trabalho, apresentar trabalhos. Do ponto de vista Bom, além disso, tem o fato de que eles vêm com um olhar, que é um olhar muito de fora, observando as situações dos serviços, trouxe também para nós, aí não digo para mim, enquanto parte da instituição, observações sobre um funcionamento que até então a gente vai deixando assim meio esquecido. Então, por exemplo, uma coisa, só para destacar uma coisa, eles, por exemplo, começaram a ouvir dos pacientes usuários de álcool e drogas que eles não gostavam de ficar na enfermaria de observação junto com os psicóticos, junto com os malucos, porque eles não se consideram malucos, acham que os malucos perturbam muito aquele momento ali, não deixam eles dormir direito, não deixam eles ficar ali bem. Então, esse tipo de observação que eles puderam ouvir dos pacientes e que nós, no serviço, normalmente já nem escutamos isso, que os pacientes não falam isso foi uma observação importante que eles trouxeram, que eu acho que pode contribuir, inclusive, para uma reorganização nossa ali dentro do próprio serviço, reconhecendo, inclusive, que há algumas situações que são mesmo inadequadas
Então, por exemplo, isso é uma observação que veio deles pelo fato de que eles estão ali dentro do frescor de quem está entrando num serviço assim de fora, né? Uma outra coisa é certas observações também que eles fazem sobre uma certa intolerância com que a equipe técnica às vezes recebe os usuários, por exemplo, de álcool, né? Os alcoolistas, logo chamado aí vem os bebum, vem isso, vem aquilo, né? Ou os cracudos. Então, a percepção disso de parte da própria equipe, que eles passam a ser sensíveis e que retornam para nós, eu acho isso importante também, porque isso tem como desdobramento a gente levar essas discussões ou essas observações para os nossos fóruns internos de discussão, reuniões de equipe, reuniões clínicas, etc. Então, de uma maneira assim, eu diria que tem sido interessante esses aspectos. Nós não agora que nós estamos começando a acompanhar com eles, de fato, alguns usuários, como no método sombra, até então na emergência era difícil a gente poder escolher um paciente, porque ele vai ali na urgência, mas dali mesmo a gente conseguiu tirar 2 pacientes para poder acompanhar, e eles agora foram para o CAPS, e é no CAPS que eles vão continuar. Mas ainda assim eu estou recebendo... vão tentar, exatamente, continuar tentando acompanhar, porque é o tipo de paciente que é difícil para a gente acompanhar. Por exemplo, eu recebi, por exemplo, agora 2 alunas que estão tentando acompanhar uma paciente que está sempre fugindo, está sempre... Vai em casa, some, daqui a pouco ela está na favela, daqui a pouco ela volta, some, até então já tem 2 meses e ninguém encontrou com ela ainda. Então, nós estamos fazendo a sombra de um circuito de por onde ela passou e não está mais, entendeu? Mas acho importante, eu não acho que é um caso que a gente tenha que descartá-lo por isso. Isso faz parte do circuito desse usuário. Acompanhá-lo, o rastro dele, por onde ele já passou, ele não está mais. Bom, mas é isso que a gente tem. Tá? Bom, para a rede o que eu digo é isso. Primeiro eu acho que é isso, esses dados, essas observações, essa presença que trazem observações do serviço e que podem ter desdobramento nos nossos fóruns internos de discussão, entendeu? Eu acho que ainda o nosso PET lá no hospital, face às dimensões do hospital, ainda é um grupo muito pequeno, você vê, são 4 alunos, agora vão ser talvez mais 4. No universo de 300 é pouco ainda, é pouco. Né? Então isso ainda não faz tanta presença a ponto da gente criar alguma coisa ou ter consequências imediatas. Mas acho que essas observações que podem chegar a nós e depois se desdobrar para esses outros espaços de reunião, acho que são importantes. É só para falar um pouco a partir da fala do Eduardo, assim que, né, eu estou numa equipe que é uma equipe que está ligada ao CAPS-AD, mas é uma equipe volante, né? É uma equipe que cuida de criança e adolescente que não chega nos serviços de saúde, né? Que estão usando droga no território. E eu escolhi um caso que era justamente um caso que tem uma circulação no território que é desses que o Eduardo fala, para os alunos acompanharem nesse dispositivo sombra e que está chegando no CAPS agora, né? E eu achei muito bom assim a forma que os alunos começaram, primeiro numa visão de quem está de dentro da universidade, olhando e se perguntando por que vocês não fazem isso, por que vocês não fazem aquilo. E quando eles tiveram que acessar o caso, eles começaram a sentir na pele toda a dificuldade que é, por exemplo, subir uma favela que tem conflito com o tráfico. E que está lá o médico de família tentando acessar, está a gente aqui tentando subir, encontrar o médico de família para chegar até o caso. E eles estão há muito tempo tentando chegar lá e tem vários impasses que é isso, a violência, aí um dia que eles vão, o garoto não está em casa. Né? Então eu acho que isso para mim foi, assim, teve um retorno para o serviço. Primeiro porque questionou o próprio serviço, né, sobre o que a gente vai criar enquanto estratégia de produção de acesso, né, e em relação, por exemplo, à minha formação, como que eu tenho que transmitir alguma coisa para essas pessoas que estão chegando da universidade, porque não é nada simples. A gente eu sou formado, tenho minha formação em saúde mental, tem todos os conceitos vindos daí. Né, e eu vou lidar com aluno de educação física, né, que tem uma outra linguagem, um outro campo conceitual. Então, poder exercer essa transmissão, eu acho que foi importante, assim. E uma transmissão também na escrita, né, assim, que é escrever com eles, assim, um texto que seja compreensível por qualquer um que esteja em formação na saúde. Né, isso para mim foi um exercício. E eu acho que ainda tem esses desdobramentos da produção de acesso, que ainda é uma questão
para todos os técnicos, essa população jovem, usuária de crack, que está nas comunidades, está na rua, e que a gente está tentando produzir acesso nos serviços ou no próprio território, é uma questão nova para todos nós. E os alunos, eles o tempo todo estão podendo acompanhar essa construção. A gente não tem um saber já pré-definido sobre o que fazer com essa população. E os alunos estão podendo construir com a gente isso. Assim. Então, eu acho que isso tem sido bem legal. Assim. E, assim, por exemplo, um aluno que teve num grupo anterior, que eu não era o preceptor, mas eu tinha muito contato com ele, que ele era aluno da Alice, que era o aluno de odonto, né? Eu achei incrível, assim, como que... Porque eu te falo a verdade, eu achei que não ia ser possível trabalhar com aluno de odontologia num campo, eu não desconheço esse campo social da odonto, né? E eu vi que ele pôde se inserir no trabalho de uma forma tão interessante, assim, e poder interrogar a gente no sentido que... por que a gente acha que uma determinada formação só trata de algo específico, por exemplo, do dente, né? Ele pode trazer todo um campo de discussão que para a gente é novo também. Então, acho que isso foi importante, assim, ter um PET que tem essa característica de ser multidisciplinar, nesse sentido, a gente poder ter mais de um saber em discussão. Né? Eu sou da maternidade, né? Então, assim, eu tenho uma peculiaridade muito diferente dessa visão de vocês aí, porque a maternidade ela tem um resultado fim único, né? Ainda mais que a gente lida com uma maternidade de baixo risco. Então, nosso objetivo final é sempre o parto, o que caracteriza o atendimento de uma forma muito peculiar. Né? Quando chegaram essa questão que você levanta de trabalhar com alunos de outras, que não sejam médicos, eu sou médico, tenho formação em medicina, trabalhar com alunos de outras áreas, como é que vai ser isso? Eu acho que isso é a coisa mais interessante do PET. Essa mistura de informações. A gente tem, por princípio, na maternidade, fazer um trabalho multidisciplinar desde sempre. Né? A gente existe há 9 anos e ela foi fundada, inaugurada, já com essa proposta de fazer trabalho multidisciplinar. Então, esse olhar, para mim, é um olhar corriqueiro. Né? Eu trabalho junto com fisioterapeuta, eu trabalho junto com psicóloga, eu trabalho junto com assistente social o tempo todo. A gente troca muito e a gente trabalha muito junto dentro da maternidade. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, eles poderem ver que o paciente como um todo, né? Assim, não ter um olhar médico, não ter um olhar de assistente social e conseguir ver o paciente amplamente. Né? Aquela usuária que está chegando ali, ela está vindo ganhar neném, ela está à procura de um médico que vá assistir aquele parto, mas ela tem uma questão social envolvida, ela tem uma questão psicológica, enfim, psicossocial envolvida nessa história toda. E a gente consegue sempre trazer para esses alunos toda essa multidisciplinaridade. Né? E aí, eu acho isso uma das coisas mais interessantes no PET. Construir com eles a parte de produzir texto e tal tem sido um aprendizado para mim também, né? Porque eu produzi muito na faculdade, saí, você vai para o mercado de trabalho e acaba deixando de produzir um pouco. Então, voltar a produzir tem sido muito interessante, tem me cutucado um pouquinho, né? Caramba, como é que faz isso? Então, vamos tentar descobrir e construir uma coisa diferente, né? Procurar para eles alguma coisa diferente para fazer dentro da maternidade. E eu usei muito assim, eu trouxe eles para viver com todas as especialidades, mas eu aproximei o aluno da psicologia, da psicóloga do hospital, para eles terem uma certa afinidade. Fiz com que convivessem com tudo, mas procurei trazer para eles terem um interesse maior, terem um olhar da sua própria especialidade dentro daquele momento que eles estão vivendo ali. Eu acho que tive um retorno muito positivo. Eles gostam muito disso. Né? Eu hoje trabalho com um aluno da medicina e um da psicologia. Né? Os outros também eram, que nós trocamos os alunos agora no meio do caminho. E é uma coisa interessante, né? Porque eu recomeçar, eu tive que começar tudo de novo, que eu já tinha feito. Né? E eu, meu Deus, o que eu vou fazer de criativo agora, né? De diferente. Então, para tornar o que já estava lá tão interessante para o que está chegando, que tem que conhecer tudo de novo, começar do zero e fazer. Na maternidade, a gente propôs uma entrevista padrão para a gente... acho que a Adriana também levou isso para vocês, né? Que é a preceptora, que não está aqui, lá da maternidade, também do grupo do Marcos. Nós fizemos uma entrevista padrão que nós aplicamos com os alunos, tanto para os usuários quanto para os servidores, para a gente poder ter uma visão do que eles entendem de rede cegonha, o que eles acham que é rede cegonha, como o Rede Cegonha, o projeto Rede Cegonha está inserido dentro da vida deles, o que eles podem fazer pelo projeto, né? E deu um resultado bem interessante. Assim.
Eu acho que foi um trabalho bem legal. Infelizmente, no iniciozinho, a gente não tinha termo de consentimento, que foi uma iniciativa nossa. Eu não sei se a gente vai poder depois usar isso como material, não sei. Mas a gente continua fazendo essas entrevistas com termo para ver se a gente consegue produzir. E ali eles conseguiram identificar, no caso da maternidade, né, do projeto Rede Cegonha, desde o início, assim, o acesso dela ao pré-natal, porque como elas pegam a paciente lá no finzinho, no parto, né, eles conseguem ter uma visão completa do que é fazer o pré-natal, do que é chegar ao momento do parto, e dá para eles terem uma visão bem ampla do que é a rede, né, nessa situação toda. Agora, em relação ao Sombra, muita dificuldade, porque vocês falam de correr atrás, para a gente é um pouco isso, porque depois que ela pare, que vai embora, tipo, a paciente é meio, minha missão acabou. Sabe, eu fiz o meu pré-natal direitinho, eu fiz tudo bonitinho, agora eu já tive neném e eu não preciso mais nada. Então, ela meio que abandona o serviço, eu percebi isso. É muito difícil o acesso, ela vai, ela demora a marcar consulta, aí você liga, as meninas ligam, eu estou dormindo, eu estou com sono, hoje eu não vou, porque o neném não dormiu essa noite. Então, é um acompanhamento bem difícil do Sombra nesse pós-parto aí. E a gente até, eu pedi ao pessoal que trabalha junto para que selecionassem 2 ou 3 sombras para os alunos da maternidade acompanharem no pré-natal, porque eu achei que eles não teriam sombra para acompanhar. Isso que você está falando agora é interessante, assim, na forma que você está falando. Não, muito interessante, porque foi até a inflexão que o Eduardo deu, que eu relançar para você. Porque essas coisas que a gente se encontra assim, como negativas, então é difícil abordar esse paciente. Talvez seja justamente esse tipo de informação que interesse a gente. Né? Eu não pedi para deixar de acompanhar, não. Assim. Tanto que eu falei para a Carolina, em questão, né, que está acompanhando, não deixe de acompanhar, a gente tem que registrar essas tentativas, essas frustrações e esses fracassos de acesso à saúde, né? Até para entender se é ela que não vai, se é o posto que não dá acolhimento, enfim. Não deixe de registrar de forma nenhuma, né? Mas é uma realidade, né? É uma realidade. E aí, como abordar isso, né? Como fazer com que essa mulher seja acolhida novamente, seja novamente captada para a rede, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante para ser trabalhada, né? Que ela, depois que tem o neném, ela meio que esquece que ela é um ser. Enfim, é isso. Bom, lá na COVIG, na Coordenação de Vigilância e Saúde, a gente trabalha também com profissionais de diversas formações. Então, a gente tem enfermeiro, tem médico, assistente social, nutricionista, enfim, psicólogos também. Então, já no dia a dia, a gente tem essa troca dessa questão da formação mesmo. Como a gente trabalha basicamente com informação, avaliação, planejamento, os alunos, quando chegam no serviço, eles se surpreendem muito. O nível de informação que as pessoas têm do SUS normalmente não inclui o nível central de administração, e as pessoas não sabem como isso é feito. Então, se você recebe uma informação da Organização Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde, você não faz esse link, que é o profissional que está ali na unidade, na ponta, que dá origem a esse registro. Essa é a primeira questão que é interessante. Então, inicialmente, a gente conversa muito sobre a situação epidemiológica, sobre as informações locais e como que esse fluxo de trabalho funciona e tudo. E os alunos se surpreendem, ao mesmo tempo, eles precisam também se informar muito, precisam ter contato com uma literatura que é normalmente desconhecida para eles. Essa parte, na verdade, assim, traz um desafio maior. O preceptor, ele não é um professor, né? Então fica essa questão assim de até que ponto que esse aluno vai buscar como é que ele vai estar trabalhando essas informações, né, no seu dia a dia ali do serviço. Uma outra questão que estava me chamando a atenção na fala da Ana, que é assim, essa gestante que acabou de ter filho se tornou uma puérpera, na verdade, ela volta para a atenção básica, né? Ela sai da maternidade. Então, o Sombra, de repente, poderia mudar de locus e estar buscando lá o puerpério dela, e aí a atenção àquele recém-nato, né? Que ele vai abrir o cartãozinho. O Sombra, ela passa a acompanhar a criança também.
Então, ela precisa, porque as crianças que saem da Alzira Reis já saem com uma referência, né? Então, a sombra dela vai lá para a atenção básica de novo. Eu estou aqui, pô, cadê a primeira consulta do puerpério que tem que ir lá para o CIS pré-natal? Eu estou aqui preocupada. É, exato. Eu acho que é até interessante a gente também avaliar esse retorno para a atenção básica dela. Se eles pudessem também, na coisa da pesquisa, trabalhar isso. Porque como as maternidades públicas já têm, a mãe já sai referenciada, a gente precisa avaliar isso, né? Aí eu estava falando com a Rafaela aqui, fazendo um maior sinalzinho do CIS pré-natal, ela precisa também registrar lá. E a imunização tem que estar lá, né? Como é que está a BCG para abril? E aí a gente que vai estar ali avaliando. Então, assim, é até bom a gente estar se reunindo, mas a gente pode estar revendo também essas questões, que muitas vezes se perdem. A gente fala muito do cartão da gestante, que traz informações preciosas do pré-natal para a maternidade. E esse cartão, ele pode ser negligenciado, né? Então, a gente tem que trabalhar isso também no grupo. Pois é, como é que é admissível? A pessoa não pode entrar numa maternidade sem o seu cartão, né? Que traz tudo do pré-natal. O pré-natal está perdido. Todo o trabalho, né, do colega do... Então, é interessante esse campo de pesquisa. A gente conversa isso também com os alunos bom, o outro desafio que eu acho que a gente também tem que colocar é a questão do projeto mesmo, da conciliação de horários para essa carga presencial. Isso, para mim, é um desafio. A gente está no serviço sempre, né, correndo atrás da agenda. Eu estou atrasada, Aí tem que conciliar o horário do aluno. Muitas vezes, ele também tem que correr atrás da agenda dele. Então, para mim, isso é um desafio da gente estar conseguindo estar juntos por 8 horas por semana, juntos ali mesmo. Porque o trabalho no nível central, às vezes você está numa outra reunião fora, você está aqui, você está ali. Então, não é uma coisa que eu estou todo dia na mesma sala, no mesmo lugar, né? Então, assim, essa conciliação é um desafio também. Eu, primeiro, como preceptora, é a primeira vez. Então, a gente se depara assim, realmente com uma novidade, né? O que fazer. No início, a gente ficou um pouco perdido, acho que todo mundo. Qual era o diagnóstico que ia fazer, como que ia começar, mas tudo é um começo. Eu acho que tudo é um início, que a gente vai seguindo até que todo mundo se entendeu e acho que até mesmo com os alunos. E ali na Policlínica na Malu Sampaio, eu sou a referência de adolescente, eu faço pré-natal das adolescentes. E com elas ali eu achei ótimo, até mesmo não lidar só com a medicina, né? Porque a gente às vezes fica com alunos de medicina e é diferente, é como falar aí, o olhar é diferente, né? Da psicóloga, que eu estou com a Marcionília, a psicóloga, com a Mariana, que é da farmácia. Então, elas até se assustam com o que elas escutam das pacientes, né? Hoje mesmo eu tive um caso, uma menina de 12 anos chegando para mim grávida. Aí a Mariana ainda fica assustada, né? Aí depois, lógico, não fala, mas depois que a gente termina, meu Deus, 12 anos, aí os casos que chegam até que vão chegando ali de sífilis, de HIV, com meninas tão jovens. Então, isso tudo, eu acho que está enriquecendo tudo, a experiência, tanto não só minha, quanto delas também. Que eu fico tentando, né, não só avisar o atendimento, eu ficar ali, vamos atender, vamos fazer pedido, mas em conciliar o Propet. A gente está ali para ver as dificuldades, para ver o que está dificultando, os exames, às vezes demora a chegada dos exames, para mim eu vejo isso lá, alguns chegam, outros não, a marcação, a chegada delas, e a gente tem essa preocupação. Para mim, está sendo uma experiência muito boa, acho que elas também estão tendo isso, acho que estão observando, e eu estou tentando, pelo menos assim, eu tento melhorar para a gente realmente chegá-lo no final, né? Falo para elas, hoje mesmo a gente falando com uma mãe adolescente, essa até de 12 anos, de ter o acompanhamento, né, do Sombra, a gente fica explicando, de acompanhar, de trocar telefones, a gente vai ficar te ligando, qualquer coisa, a dificuldade é para ter queixa, para falar, de tudo que vocês quiserem, para a gente melhorar a rede. A gente tenta explicar isso para elas, até porque elas entenderem por que está sendo acompanhado. E, se puder, até mesmo na maternidade. Chegar até a maternidade, os alunos, né, chegarem até lá, poder acompanhar o parto.
ter um desfecho para poder ver o que finalizou. É como a Ana estava falando. Eu ainda tenho esse retorno, lógico, a gente muitas se perde, às vezes não retorna. Hoje teve uma que apareceu lá, já tinham 3 meses que havia nascido, e ela não tinha retornado ainda para a consulta puerperal. E a gente fica atrás, assistência social, a gente fica. Mas isso às vezes acontece, mas a gente gosta de fechar o pré-natal, ter a consulta, né, do puerpério, tem a pediatra, e a gente poder, acho que se a gente conseguisse fazer isso tudo, unir tudo, seria tudo muito bom. Mas, lógico que cada local, acho que tem sua experiência. Eu estou falando da minha lá, pelo menos, eu estou gostando. Eu acho que a gente tem que continuar e vamos ver. Acho que estou doida para ver assim, um desfecho final, que a gente tenha realmente essa meta, acho que a gente consiga. Eu acho que a gente tem que melhorar. Até eu como médica lá, eu vejo isso com as adolescentes, a gente tudo, né? Até para não retornarem grávidas, é a nossa preocupação, o tratamento das DSTs, que a gente está vendo muitos casos, só de sífilis, já peguei mais 5 já. Nossa, só esse ano, a incidência está muito grande. E pena que não tem nenhuma das duas aqui, as alunas não estão aqui, mas assim, né? Acho que falaram de manhã também, acho que a Márcia Onília também falou, e a experiência que a gente está tendo. E vamos continuar. E eu estou aprendendo também, porque eu vou aprendendo junto com elas, é uma troca de informações, e a gente redigindo, a gente tem que escrever, tem que pensar, vamos ver, vamos organizar. É isso que eu tenho a falar. A gente fez assim, ela tem um grupo que tem a aluna da psicologia e da farmácia. O grupo da gente tem o pessoal da odontologia, da educação física e da enfermagem. Então, a gente ficou com um leque bem interessante. A gente, quando está precisando do sombra, a gente está andando junto com a Marta, porque as adolescentes são mais fáceis, a gente está abordando, de estar acompanhando, que a gente trabalha alto risco e adolescente. Então, a do alto risco tem hora que é mais difícil de elas estarem dando acesso. Então, até para poder começar, a gente começou com as adolescentes. E com o pessoal do grupo da gente, a gente tem trabalhado muito essa questão mais assim, gerencial, mais de dados, como a gente está trabalhando os dados, está puxando a questão de educação e saúde, está tendo essas atividades que tem da Fundação, teve no Campo São Bento, lá do Barreto. A última Campo São Bento não foi, não. A gente puxa, a gente está montando os banners, está montando a apresentação, está fazendo palestra lá dentro da unidade na Semana Mundial de Amamentação também. Então, a gente está procurando assim, interagir. Está sendo super interessante estar com o aluno de novo. Eu sempre tive com o aluno desde que eu entrei para esse município. Que eu fui para uma unidade, quando eu entrei para aqui, lá no que a gente chama, lá no Caramujo, que tinha esse perfil de ter aluno. Tinha o pessoal do internato, de saúde da comunidade, da medicina, tinha um serviço social. Quando eu entrei logo, a nutrição estava saindo. Eu fiquei com os alunos aqui e da residência também da medicina. E daqui da UF também tinha o pessoal da enfermagem. Então, sempre, desde que eu estive no município, eu estive com aluno. Então, é uma coisa que, para mim, é natural e eu estou gostando muito de estar de novo. E acho assim que a gente está conseguindo trocar, que hoje tem um outro olhar da formação do meu tempo, que eu sou daqui dessa escola, para o pessoal da agora. Então, tem um olhar assim, bem diferente e está sendo muito interessante. E a Rose, no último encontro da gente, falou uma coisa que a gente até procurou ver, que eu acho importante, que eu sinto falta, eu acho que outras pessoas também, que é a questão da formação de preceptor. Aí a Rose falou de um curso que tem lá no Fundão, eu fui ver, está fechado, eu acho que deve estar abrindo em maio, porque em abril, que a inscrição estava até 30 de abril, né? Aí a gente já tirou lá para não estar esquecendo, estar procurando ver, que faz falta da gente estar tendo esse embasamento também, porque você vai na intuição. Na intuição você gosta, você sabe, você tem facilidade de estar juntos, de estar trocando, aí vai fácil, mas tem hora que meio que dá um empecilho. Para a gente está sendo super positivo. A gente tem outra preceptora, que no momento não pode estar aqui, que é a doutora Celinha, todo mundo conhece, que está sendo assim, eu acho que ela estaria falando a mesma coisa também, está sendo muito engrandecedor e produtivo para a gente. Mas eu acho que podia ter mais essa coisa da formação pro preceptor, para a gente não ficar assim, meio perdido, que o início foi meio início mesmo, para onde que a gente vai andar? Mas a gente fez um grupo assim, bem coeso e bem de troca mesmo. Até com as meninas, a Lorena é aluna lá da gente, foi até falando dela um pouquinho. E, assim, a gente fez uma troca. Não tem o meu saber, não tem o seu saber. Na hora de montar, a gente monta. A gente
vem trabalhando os dados. Tem o pessoal da educação, a menina da educação física, a Miri, a gente trocou uma saiu e entrou outra. Ela, o que eu vou fazer? Nós vamos sim. Aí a gente começou a estar puxando essa coisa de gerenciar dado, por que é importante eu ter dado, por que é importante você estar anotando. Ela já está refazendo, junto com a da enfermagem, o relatório, e a da odonto nova que entrou, a gente já tinha fechado diagnóstico, vamos recomeçar desse ano, fechar desse ano, então ela já voltar, o que a gente já tinha feito, a gente consegue estar inserindo. E agora vamos começar a parte específica de cada uma, que a gente já também está conseguindo trabalhar com as crianças. A gente acompanha na adolescência, tem a pediatra que acompanha no núcleo de paciente adolescente que a gente tem, até 2 anos de idade. Aí ela vai estar começando a trabalhar com essas crianças a questão do desenvolvimento dela, e está trabalhando também, a gente estava pensando, dos dados, informação da questão da atividade física na gestação, o que essas adolescentes pensam disso, é isso começando. E o pessoal da odontologia vai começar a gente acompanhar também as gestantes, de estar dando questão de orientação, de saúde bucal, e tudo assim, devagarinho vai indo. E da enfermagem, a gente está trabalhando mais essa questão de gerência de dados. Aí a gente está caminhando e está sendo assim, muito positivo. E o que mais tem me chamado a atenção nesse projeto é o impacto que ele tem causado dentro da universidade. Porque essa é uma situação inédita para a gente, pelo menos, de conhecer a rede. E agora, por exemplo, a gente tem uma disciplina obrigatória dentro do curso, né, que compreende, ela compreende o entendimento das políticas de saúde. E, assim, é uma coisa que fica um pouco esquecida para o psicólogo, que essa oportunidade de atuar na rede, de conhecer. Eu, pelo menos, não tinha esse conhecimento, sabe? Não tinha em mente essa possibilidade de aprender tantas coisas assim sobre saúde pública. E só o PET fez isso. E está gerando uma movimentação muito diferente dentro do curso. Assim. Eu tenho muita curiosidade de ver o impacto que esse projeto tem gerado nos outros cursos. Se é o mesmo, sabe? Se é o mesmo impacto. Porque, assim, a gente não tem muito... muita ligação com a saúde, embora sejamos da área de saúde, entende? Então, é muito inédito. Ah, teve essa fala. Mas assim, abriu portas para o psicólogo dentro da rede e abriu portas para a rede de saúde dentro da universidade. Então, só tem aberto essas portas. No meu setor, eu trabalho com todos os sistemas de informação da atenção básica. Então, seduzir o aluno, né, bolsista de várias graduações, o que é trabalhar com informação e para que serve essa informação. Porque, geralmente, na formação dele, isso é uma disciplina que ele passa, né, lá como bioestatística, epidemiologia, e que ele odeia, exatamente, que ele odeia. Então, você fazer com que isso seja uma coisa sedutora e que ele consiga perceber que isso é útil para a sua vida profissional. Então, no início, né, a gente teve, junto com a Silvia, que é a tutora, a gente teve todo um trabalho sou eu e o Daniel. O Daniel trabalha na coordenação do programa da hipertensão diabética no município, somos de setores diferentes. Eu trabalho com o sistema de informação do programa de médicos de família, né, onde está concentrada a maioria da questão da atenção básica. E aí a gente mostrou para eles todos os sistemas de informação e depois, quando o grupo que veio para o meu setor, eles passaram por todos os sistemas que a gente gerencia. Mas aí eu fiz o seguinte, não passou vendo fazer. Eles começaram a aprender a fazer a inclusão desses dados, mexer nesses formulários, incluir. Foi 2 dias que eles estiveram passando por esse processo, e aí a gente depois decidiu o que a gente iria fazer, né, num espaço coletivo, que seria a análise dos dados de hiperdia, selecionando 6 unidades de saúde, representando cada uma unidade do PMF, inserida numa regional. E aí eles começaram a trabalhar a construção. Tinha algumas coisas prontas, porque eu também, igual a Hermínia,
sempre tive aluno, né, ao longo da minha carreira aí no município. Então, tive uma residente de saúde coletiva da UFRJ que ela começou a trabalhar o banco todo dos dados do hipertensão. Mas ela não pôde concluir, ela já estava em final, ela estava grávida, e aí ela deixou o que ela produziu. Então, eles partiram dessa informação gerada por ela, e aí eles foram construindo, e a gente está, né, chegando num processo já de estar trabalhando a questão de análise. E foi muito legal, acho que na última reunião, quando a gente sentou com eles, que a gente tem feito reunião mensal, e eles colocaram, né, o que eles já perceberam, independente de ter feito já a análise descritiva daquele dado, do que está acontecendo com a questão dos pacientes, dos usuários com diagnóstico de hipertensão diabética, né, a questão dos fatores de risco, a questão da vulnerabilidade social pela questão da baixa escolaridade, porque, né, essa informação que a gente tem no banco de dados, as complicações. Então, eles já conseguiram perceber, quer dizer, nós já ganhamos mesmo antes de concluir, né, essa análise. Eles se apropriaram também dos dados do censo do IBGE, daquelas localidades, estão se apropriando da questão do território. E foi também bastante engraçado que teve um dia que eu não pude estar com eles. Eu falei, desculpa, no dia da reunião, que eu não pude estar, foi uma coisa de última hora. Mas foi muito bom você não estar. Eu olhei para a cara deles. Por que não? Porque nós tivemos uma dúvida de território, vamos procurar Gisele, que é a geógrafa que trabalha no nosso setor, e ela trabalhou com a gente uma questão de território muito legal, que a gente aprendeu muito com ela. Então, assim, o restante da equipe também está trabalhando junto, eles estão integrados junto com os alunos, então estão conseguindo perceber. E está sendo, assim, acho que um bom trabalho. Tem essa dificuldade da Ana, né, porque, assim como Ana, eu também tenho muita demanda, né? A gente agora vai entrar em processo de avaliação externa do Programa de Melhoria da Atenção Básica, né? O pessoal da ENSP vem para nos avaliar, então isso é uma coisa que é organizada, né? Tocada pela gente. A gente não faz, porque a gente não acompanha, mas a gente prepara todo o terreno para que a avaliação aconteça. Então, e a gente está oferecendo também outras oportunidades que fogem um pouquinho do eixo da doença crônica, mas que também dão embasamento deles. A gente está fazendo um curso para os agentes comunitários em implantação de alguns formulários novos para o agente comunitário, que vai do cadastro do indivíduo, da família e da visita domiciliar do agente comunitário. E aí a gente abriu para eles participarem. Então, eles foram a esse treinamento. Estão se organizando, então estão indo a esse treinamento. Então, aí eles escutam, né, sobre o território, como é que faz a pergunta. Tem o contato com os profissionais que estão sendo treinados das várias diversas áreas, então eles têm uma troca também com esses profissionais. Não estão indo à unidade ainda, que é uma proposta da gente, pós-diagnóstico, né, de leitura desses dados, que eles comecem a visitar essas unidades, que eles trabalharem o dado e conversar com essas equipes e ver o que dá para construir de estratégia de intervenção, né? Porque tem o pessoal da nutrição, tem o pessoal da educação física, que podem propor, na questão das doenças crônicas, algumas intervenções, propor algumas estratégias para essas equipes, caso não esteja acontecendo, já estar acontecendo. E, se estiver acontecendo, eles participam, né, do processo. Então, a gente tem inserido também eles em outros espaços que não sejam também só o da coordenação. O Daniel também tem feito a mesma coisa, levando para visita nas unidades de saúde, em reuniões de gestão, para que eles possam também perceber esse papel nosso, que não é simplesmente compilar dados e fornecer, né? A gente quer trabalhar com monitoramento, avaliação e planejamento. Nós estamos com 7 núcleos de formação trabalhando juntos, né? Então, é um aluno de cada núcleo de formação, com exceção da nutrição, que são 2. E, assim, é interessante que a gente utilizou, nós estamos partindo dos dados produzidos para poder discutir e tentar que cada um traga a sua formação, e, a partir dos dados, a gente discuta a formação e que cada formação pode contribuir para o avanço, e aí, como Rose disse, do monitoramento e próximo passo para poder fazer a intervenção. Para mim, enquanto nutricionista, é um desafio,
né, pensar a educação física, eu consigo raciocinar bem, com tranquilidade, como pode ajudar. A psicologia, consigo raciocinar, a medicina. A odonto, para mim, ela traz um desafio, assim, entender a área social do odonto, entender a área social da farmácia, como é que ela pode trabalhar. A aluna da farmácia trouxe, para mim, contribuições excelentes, quando ela disse que ela participando de uma reunião com o Daniel, com o preceptor Daniel, que eles estavam discutindo, a partir dos números, por que estava tão difícil chegar à insulina especial para alguns pacientes, para alguns usuários. Então, eles já estão trabalhando, já estão modificando, fazendo novos protocolos para que essa insulina chegue mais facilmente aos usuários. Então, isso é sempre um ganho. Então, essa discussão coletiva que acontece uma vez por mês é um ganho, porque cada um traz a sua formação. E, para mim, é sempre um desafio. E agora, os próximos passos é começar a trabalhar mais essa questão do território e do cuidado integral à saúde, né? Porque uma coisa é a nutrição, trabalhar junto com a educação física, junto com a enfermagem, por aí vai. Outra coisa são todos trabalharem juntos em prol de um único paciente. Então, é essa dificuldade de conseguir que esses 7 núcleos trabalhem, não como 7 núcleos, mas como um único, pensando no cuidado integral, é esse que é o desafio para mais 1 ano e meio de Grupo PET. As 2 alunas lá do nosso grupo que são da odonto. A gente foi com o Marcos lá na reunião do Abeno, que é um grupo de encontro de estudantes e professores da odontologia. E eles têm um olhar para a educação e saúde, para essa área do indivíduo como todo, que é muito interessante, que não passa pela gente. Eu fiquei na cabeça que até Celinha falou lá do aluno, falando, esqueci o nome dela, que estava com a gente no nosso grupo. Aqui, frente ao laptop. Ele estava falando que assim, a gente não tem que ver o paciente como um dente de uma boca, a gente vê ele como um todo. Aí eles já estão vindo com esse olhar. A gente tem assim, essa coisa assim, que a gente não pensa, mas eles já estão vindo com um chip diferente, bem diferente. Então, defesa. Então, gente, vamos me defender. Sou aluna de odontologia. Eu acho que, assim, aproveitando isso para falar de 2 coisas que eu achei muito importantes no projeto. A primeira era que, assim, eu sempre tive um olhar que eu gostava muito dessa área de SUS, de como trabalhar, porque é muito bonito você estudar, né? É uma coisa muito bem pensada. E uma coisa que eu vi da minha experiência é que você pode dar certo. Porque a gente via de fora, eu como aluna, eu via uma coisa assim, olhava na televisão, via o hospital superlotado, eu via fila de espera. E aí, quando eu entrei, eu comecei a ver que tinha gente que queria que aquilo desse certo. Tinha gente que dava todo o seu empenho para aquilo dar certo. E isso foi uma coisa que me estimulou muito, porque é uma visão que a gente só tem quando a gente começa a trabalhar dentro. Isso também, claro que vocês falam que para vocês é muito difícil trabalhar com alunos, mas para a gente também é muito difícil trabalhar, por exemplo, com aluno de educação física. Eu nunca pensei que eu ia fazer alguma coisa com alguém de educação física, sabe? E aí é uma coisa assim que enriquece a gente aprende como entender as coisas, como entender um paciente, como a gente faz tudo. E uma coisa também que, assim, que você estava falando que o preceptor ele tem que ser um pouco professor. Isso, quando a gente tinha o que a gente chama lá na odonto de OSP, que é Odontologia Social e Preventiva, a gente tinha o OSP1, que era exatamente SUS. Então, a gente estudava os conceitos da atenção primária, atenção hospitalar, tudo direitinho, referência, não sei o que, tudo bonitinho. Aí chegava no OSP2, era epidemiologia. Eu falava, para que eu quero estudar epidemiologia? E foi aí que eu aprendi e no PET eu vi isso, que eu vi que eu tinha que conhecer aquela população para poder trabalhar dentro desses princípios. Que era muito fácil eu promover uma atividade educativa, vou numa escola. Vou fazer um joguinho, beleza, mas não, eu tinha que saber a faixa etária daquela escola para eu ter atingir aquele público. Não era só fazer meu papel ali, fiz uma atividade educativa e está tudo certo. Eu tinha que saber quem era aquela comunidade, quem eram aquelas pessoas, quais os problemas que elas tinham. E eu acho que foi isso que eu mais aprendi lá, a conhecer as pessoas para poder trabalhar em cima daquilo. E aí vem a ajuda das outras áreas. Muitas vezes, para a gente entender aquela população, a gente tem que ter uma ajuda do psicólogo, uma ajuda do personal da educação física, uma ajuda da farmácia. E eu acho que é isso que mais contribuiu para a minha formação, que mais eu vi, melhor foi de experiência para mim, assim.
Não, olha só, não é nenhuma defesa, é uma justificativa mesmo, porque vocês estão certos, é isso mesmo. A odontologia ela passou por, assim, né, sempre foi uma profissão de caráter estritamente liberal, né? Então, eu acho que essa aproximação que está tendo hoje, né, e eu acho que essa mudança dos olhares que as pessoas colocam é fruto dos próprios projetos. Eu falei aqui de manhã que o ProSaúde ele foi um detonador da nossa questão curricular, né? Não só aqui na UF, né, em outros processos, na Abeno mesmo, a gente viu experiências lá maravilhosas. Então, assim, na verdade, a gente teve que correr na frente, né? Porque correr atrás a gente ia chegar por último, como já estávamos chegando. Então, na verdade, a gente foi buscar, bypassamos algumas, né, formas desse processo do ensinar e aprender junto com o aluno, que foi necessário fazer isso, né? Essa chegada à rede, ela talvez não tenha sido da forma adequada, nem o campo teórico, talvez, mas foi o possível, né? A partir do momento que você tinha um currículo que era totalmente engessado e que você precisava dar alguma resposta para esse aluno, né, de que havia algo diferente que era importante para a formação dele, né? Teve professores, mesmo eu conversei com o Francisco hoje de manhã, que, assim, da Odonto, que teve uma experiência muito boa, por exemplo, na questão da saúde mental, né? E, então, assim, eu acho que isso vem mesmo desse recente, né, dos últimos, talvez, 5 anos, 6, né, talvez outros espaços, aí, outras universidades já tenham feito isso há mais tempo, né, lá da tua área mesmo, lá de Londrina, aquele pessoal do Maringá e tal, né, eles conseguiram isso já há bastante tempo, mas, assim, aqui os processos foram um pouco diferentes, né? Então, essa angústia e tal, ela é legítima mesmo. A gente reconhece isso e tem assim, batalhado firmemente para que a gente possa, de alguma forma, estar revertendo, né? Isso, para mim, também trabalhar quanto tutor de um grupo de rede cegonha, também foi diferente, né? Eu sou dentista de formação, fiz mestrado e doutorado em saúde coletiva, agora, trabalhar com rede cegonha, talvez eu tivesse mais afinidade com doenças crônicas. Eu já tinha trabalhado alguma coisa com doenças crônicas, mas rede cegonha não. Então, também fui procurar aprender, fui procurar dialogar, peguei lá a Adriana, lá da maternidade, para fazer uma capacitação com a gente, né? E tentar, assim, estabelecer um processo de trabalho que, de alguma forma, a gente pudesse estar construindo aí um início, meio e fim do projeto com todos esses alunos, inclusive com os alunos da odontologia. A gente teve uma experiência que o aluno perdeu contato com a usuária. Eu falei, então você vai fazer uma carta. Ele me olhou com o olho. Uma carta, eu sou da época do aerograma, né? Desculpe, tem uns que não sabem o que é isso, não. Mas e aí ele perdeu contato porque o celular dela estava fora de área. E aí a usuária só tinha celular. Você vai fazer uma carta. Aí ele olhou para mim e eu falei assim, eu quero uma carta que você diga tudo, fala do termo de consentimento. Eu nem disse, eu só falei, eu quero uma carta que seja coloquial e formal ao mesmo tempo. Vamos ver se você dá conta. E ele voltou com uma carta que tinha exatamente isso. Ele conseguiu uma aproximação, perguntando onde ela estava, levantava a questão do termo de compromisso, dizendo que ela tinha direito de não fazer contato com ele. Ela tinha, se ela não quisesse, mas foi o termo que ela assinou anteriormente. E aí ele foi levar a carta no correio. Ele falou, olha, eu não sabia que tem que ter CEP. É uma geração que trabalha com outra coisa. Tecnológica, né? Mas isso para mim foi uma experiência. Tem que botar CEP para botar em carta. Parece brincadeira, gente, mas é a nova geração. Mas no cotidiano do trabalho, ele vai ter o celular, ele vai ter a carta, ele vai ter o carro às vezes, mas ele vai ter que usar também uma carta. Então, esse cotidiano dele, na hora de encontrar, ele encontrou e ele colocou o celular dele, disse qual era a prestadora. Quando a usuária fez contato, ela falou assim, eu comprei um chip da Claro, porque você é Claro e o meu é Vivo. Eu achei assim tão interessante, mas eu achei que é esse cotidiano de como as pessoas se aproximam. Ela se sentiu próxima dele, achou que poderia falar melhor com ele e ao mesmo tempo, ela partilhou o que ela tinha acesso. E aí, quando fez contato, ele tem dificuldade de acordar cedo, não vou falar o nome do aluno, ele não conseguiu ir cedo, aí ele ligou para ela de novo, ela falou, por que você não veio aqui na minha casa me fazer visita? Aí eu falei, faz parte da visita domiciliar. Aí ele visitou uma idosa, né, já com 70 anos, ele entrevistou ela em casa,
Ela tem uma mãe mais idosa ainda, de 90 e pouco, que ela toma conta e ela falou, não posso sair agora. E eu achei que esse cotidiano da pesquisa, quer dizer, ele como profissional, que não é exatamente a área dele, de fazer, eu sou assistente social, né, preceptora, é uma área que a gente faz muita visita domiciliar, mas tem algumas áreas que não tem esse perfil de, se tiver alguém falar que tem que ir, vai. E eu achei essa coisa do cotidiano da construção, porque o método, para mim, ele é dinâmico, não conhecia, a gente tem aquela imagem do método trabalhar o dados, né, já pronto, ou então aquela entrevista clássica, mas é uma pesquisa qualitativa, né, no sentido que você ouve a fala, né, a fala oral do usuário, dos profissionais, e como esse contato é dinâmico, ele sai, volta, como ela falou assim, a gestante vai, eu achei aquilo interessante, ou o pessoal do... Mas também o nosso, às vezes, some, porque o celular cai fora de área, a pessoa ela estava em outro município nesse período que ele não conseguiu contato. É só isso, porque eu achei que a fala de todo mundo contempla a minha sobre essa questão, e o impacto na universidade, a gente sempre teve alunos circulando, até porque eu estou muito tempo na rede, alunos de tudo quanto é área, e principalmente serviço social, e o serviço social não está incluído. As alunas de serviço social estão provocando a escola, eu estou achando isso ótimo, porque as minhas alunas vêem os outros alunos e falam assim, pô, está lá o odonto, está lá a medicina, está lá e o serviço social não está. Já foram o Rodrigo, já foram a coordenação de curso, e aí eu vi uma fala hoje de manhã que eu achei maravilhosa do PET-UF, PET-UF, que eu acho que eu já vou, estou pensando na coordenação, que essa relação, mais do que o processo, que é legal, que vai ter a bolsa do aluno, que ele garantiu isso, não do professor, mas do aluno ele está pensando que é bom, vai permitir esse entrosamento. A gente trabalha com o estagiário de serviço social e coloca ele junto com os alunos de outras áreas, e tem feito, na época do PET 2, né, anterior, a gente trabalhou todo mundo junto, mas eu acho que é esse processo que faz esse impacto que você falou, não que o serviço social não esteja na saúde, ele está há muito tempo, ele não está nesse projeto. Né, ou teve em algum momento, se afastou, mas nesse momento não está. O primeiro ponto assim, que me chama a atenção e que eu tenho recolhido com os alunos, né, eu já estou no terceiro grupo, né, primeiro é a desconstrução das grandes verdades que acompanham o campo de álcool e drogas, né, acompanhar essa desconstrução. E é muito interessante, e isso reverbera diretamente no nosso trabalho, porque também como promover essa discussão sem ser dogmático, né? Poder escutar também como é que essa problemática é falada pelos outros campos, né? E pela cultura. O segundo ponto que eu tenho, que aparece muito, assim, como é que eles se encontram com a questão do vínculo com o usuário, né? E aí é outro desafio, assim, de como transmitir que é esse vínculo que vai ser o motor do trabalho, né? Assim, do motor da própria pesquisa e da própria construção da rede. O terceiro ponto, assim, que eu também recolhi desse trabalho é assim, da importância de um determinado momento eles se sentirem atores, né, desse processo de articulação da rede. Porque assim, é uma articulação da rede que começa a se produzir na medida em que eles começam a circular junto com o usuário. Né? Ela se produz a partir deste momento. Não tem já uma rede já dada. Então, e tanto nas redes formais quanto nas redes informais. Então, assim, como é que é acompanhar esse processo junto com o aluno, né? E aí vem o desafio para a gente, assim, do serviço, de dar consequência a que o aluno está trazendo, né? Assim, das dificuldades que ele encontra nessa circulação da rede, né? Na circulação com o usuário. Fico empolgada vendo os preceptores falando do trabalho, né? Eu também sou muito empolgada com o trabalho que eu faço, mas me sinto muito fora dessa empolgação no termo, assim, parece que a coisa é muito boa. E eu acho que o que diferencia é a clientela que a gente assiste, assim, porque a gente assiste uma clientela que já vem no rótulo, você vai para o CAPS-AD. Não é só maluco, você é maluco e drogado. Né? Então, eu acho que essa marca faz também a maneira como os alunos chegam de uma maneira diferente, né? Assim, com medo, né? Cheio de interrogações, né? Porque são alunos que moram na comunidade dos nossos pacientes.
né? São alunos da UF que moram no Caramujo, no Fonseca, em São Gonçalo. Então, que estão ali, que se bobear, conhece aquele cara, assim, sempre teve muito medo dele. E aí vai estar se havendo com a questão de estar no convívio com ele ali dentro, né? E, assim, muitas vezes é muito complicado, eles trazem para a gente esse lugar dessa angústia que isso produz, né? E, na maioria das vezes, saem até surpreendidos da maneira que eles conseguem dar uma volta sobre essa dificuldade, que é a questão do preconceito mesmo. Eu vou estar lidando com o resto, com a pessoa que ninguém quer receber, né? Que não tem o documento, que não tem a fichinha, que não tem nome, que não sabe quem é o pai do filho e não sabe o que é aquilo que está na barriga dela mexendo. E a gente vai acolhê-la com essa estranheza toda, né? E está ali. Agora, tem essa questão, assim, a gente, além desse desafio, que é lidar com essa questão do cuidar com o resto, né, que o CAPS-AD cuida com o que não deu certo em vários lugares, né, e a gente fica ali se havendo com isso, né? E também com as precariedades da saúde pública, que eu acho que, assim, eu recebi 2 alunos que eles passaram um mês comigo dentro do hospital, porque o serviço que a gente tinha não podia abrir porque não tinha água, né? Como você mostrar para aquela pessoa informação que a vida é assim, não vai ter água ali, não vai ter água em outros lugares que ele vai trabalhar, mas nem por conta disso você não tem que desanimar, ou que a saúde pública é muito mais do que aquela bomba d'água que não estava ali naquele tempo, né? Tem alguma coisa que nos move, que não vai ser essas precariedades que estão aí na vida da gente. Então, acho muito instigante, mas sinto essa diferença da questão AD em relação às demais. Assim, é uma coisa que a gente tem que cuidar de muito perto, né? Por quê? Porque eu fui coordenadora do serviço que hoje eu ainda trabalho, né? E dos desafios da coordenação é você ter uma equipe de 20, 30 pessoas que vem com essa formação que está aí nesses currículos antigos, assim, né, e provocar que aquela pessoa amplie a sua visão, que ser psicólogo não é ficar só no consultório atendendo. Né? Porque é tranquilo, quando essas coisas estão garantidas, trabalhar em equipe é uma maravilha. Agora, quando você tem que desconstruir isso, que eu acho que é a diferença que eu vejo da reforma psiquiátrica, né, porque ela vai numa direção, ela é puxada por um movimento de trabalhadores, não é qualquer coisa, que vem justamente botar o dedo nessa ferida, que é, olha só, temos que tratar de uma maneira diferente. E, para isso, a gente tem que desconstruir uma coisa que está hiperinstalada. Né? A saúde está toda arrumadinha nas especialidades. Né? E a saúde mental tem que se haver com isso. Então, acho que sempre vai ser muito radical. Acho que eu consegui a palavra. Tem uma radicalidade no nosso cuidado, que eu acho que faz também da gente ver o PET como mais um recurso, né? Mas para tratar de uma radicalidade. Aí eu estou para o PET.